É isso aí, pessoal. Nós chegamos no nosso 9º episódio dessa primeira temporada do programa Olhares Juvenis. Meu nome é Felipe Davi, eu faço parte da equipe de redação da Flâmula Juvenil, que é a revista que a Igreja Metodista prepara aí para quem é adolescente na nossa igreja. E nesse semestre nós estamos lançando a revista Crescer, que tem como tema central aí a maturidade cristã. Hoje nós temos conversado sobre esse tema a partir de uma série de perspectivas. E a cada episódio nós trabalhamos uma lição dessa revista, né? Então já tivemos aí outros 8 episódios que você pode conferir, pode maratonar e se aprofundar com a gente nessa temática. E para a gente conversar hoje aqui, tem 2 meninas que fazem parte aí da liderança de juvenis, uma a liderança nacional e outra liderança regional. Eu queria convidar elas já para esse bate-papo aqui, chamar primeiro a Raquel Lara, que ela fala com a gente direto de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e a Raquel ela é secretária de atas da Confederação de Juvenis. Raquel, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, o prazer é meu estar nesse projeto tão incrível, e eu sei que vai ser excelente o papo, vai ser um momento de crescimento, e é um prazer. Que bom te receber, Raquel. E para completar o nosso time aqui, eu tenho o prazer de chamar a Maressa, que é presidente da Federação Metodista de Juvenis da primeira região. Maressa, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí. Lembrando que a nossa conversa hoje ela está baseada na lição de número 9 da nossa revista. E hoje o texto que baseia a nossa conversa e a lição 9 é o texto de 2 a Timóteo, o capítulo 1, os versículos 6 e 7. Esse livro de 2 a Timóteo, né, aliás, tanto o livro de 1 a Timóteo quanto 2 a Timóteo, na verdade são cartas, né, que Timóteo recebe assim, com orientações de Paulo a respeito do seu trabalho enquanto um líder da igreja. E a gente encontra aqui várias informações importantes, né, que nos ajudam até a pensar em como podemos ser igreja hoje. E nesse texto específico nós vemos Paulo incentivando Timóteo, esse líder que nós sabemos que era um líder jovem e tem muito a nos ensinar também. Então, pensando nisso, eu queria ouvir de você, Raquel, quais são os ensinamentos, ou o que você destaca desse texto bíblico? Eu destaco muito ter de bom ânimo, né? Ter ânimo, não desistir, né? Não desanimar. E porque o Espírito Santo vai sempre estar com a gente, Deus sempre vai levantar líderes, conselheiros para nos ajudar na obra, né? Igual Paulo orientou Timóteo. E que nunca devemos duvidar do nosso dom, da nossa competência, da nossa liderança. Porque a gente sabe que é Deus que está no controle, foi Deus que nos escolheu. E você, Maressa, tem algo também no texto que você gostaria de destacar? Eu acho que o exemplo, né, de Timóteo mesmo, porque ele era um jovem muito comprometido com a obra de Deus. Então é um exemplo para a gente de perseverança, porque pelo que a gente pode ler, Timóteo era um menino muito dedicado, né? Ele estudava, ele conhecia da palavra. Então, assim, é um exemplo, né, para nós. Muito bacana, Maressa. E aí a lição, ela pontua para a gente alguns dos conselhos que nós vamos encontrar ao longo de todo o livro de 2 Timóteo, né, de toda a carta, né, 2 Timóteo, de Paulo para Timóteo. E para você, Raquel, tem algum dos conselhos ali que você acha que serve para os juvenis hoje? Tem muito, né? Essa fase juvenil a gente convive com muitas emoções, né? Experiências, desafios novos a todo momento. E que gera algumas vezes alguns conflitos internos, né? Que às vezes a gente acaba abalando e achando que não somos capazes de fazer a obra ou de fazer qualquer coisa. E nós, né, essa palavra que Paulo diz a Timóteo, né? Eu impus a mão sobre você. Então foi um chamado, foi uma missão. E Deus, antes de Paulo colocar as suas mãos, foi Deus que chamou. Então a gente sempre lembrar que maior do que as nossas dificuldades é o Deus que nos chamou. Porque ele não ia chamar à toa. Deus nos chamou para fazer com excelência todas as coisas. Então ele não ia deixar que ele ia escolher eu, às vezes, para fazer algo para dar errado. Não, ele sempre escolhe pessoas certas para obras certas. Eu queria pensar, Raquel, você até fala sobre isso, né, sobre que a gente precisa superar os desafios, né,
que a gente enfrenta no serviço. Para você hoje, quais são assim os maiores desafios que quem é adolescente enfrenta para servir a Deus? Olha, são muitos, né? Mas o principal é que, igual a Marissa falou, tem muitas opiniões, muitas ideologias, muita coisa para o juvenil absorver e muitas das vezes tem poucas coisas que seriam certas, né? Seriam da palavra de Deus. E eu acho que às vezes falta também uma atenção a mais nessa fase. Porque vemos na igreja muitas crianças, uma estrutura, não que seja ruim, mas há uma estrutura, uma atenção muito grande para as crianças. E a gente vê depois o número de crianças que foram para a juvenil diminui muito, porque já não é, tem aquela atenção, não tem aquele acompanhamento. Então, acho que o que mais falta é essa atenção, né? Essa ajuda de orientar, guiar. Não são todas as igrejas, principalmente a nossa igreja, que incentiva, que dá apoio para os juvenis, mas eu acho que é nesse ponto, né? De muitas vezes deixar de dar atenção, de orientar. Acho que essas são as maiores dificuldades no mundo de hoje, que oferece milhões de coisas. E para você, Marissa, quais são as principais assim dificuldades que quem é juvenil enfrenta para servir a Deus? Eu acho que pode ser o se entregar para fazer a vontade de Deus. Porque a gente, né, acho que todo mundo, nem só adolescente, mas o mundo ele nos proporciona muitas coisas. Para fazer as coisas de Deus, a gente vai ter que renunciar a muitas coisas. E uma coisa que eu vejo assim, que eu já ouvi muitas pessoas mais velhas chegarem para mim e falar: nossa, você vai perder sua vida na igreja, vai perder sua vida para Deus, aproveita sua adolescência. E é um conceito que a gente, como igreja, tinha que parar de ter, porque por que viver para Deus não é viver uma adolescência, sabe, legal, divertida? E a gente, mesmo adolescente, pensa muito das vezes assim, né? Eu tenho que aproveitar minha juventude, então eu preciso ir em festa, eu preciso experimentar isso, aquilo. Então, para mim, assim, como juvenil, a maior dificuldade é você negar essa visão de que você está perdendo a sua vida servindo a Deus, você é tão nova e está já servindo a Deus, está perdendo uma vida. Agora eu queria saber de você, Raquel. E aí, dos conselhos que Paulo deu, assim, qual foi aquele assim, que mais tocou o seu coração? De nunca desanimar em meio às dificuldades, né? Sempre entender a nossa identidade em Cristo. Que nascemos vencedores, né? Tem uma passagem que fala: jovem, vos escolhi porque sois fortes. Então Deus não escolheu à toa, gente. Deus chamou para vencer, chamou para guerrear, para participar da obra, do ministério dele. Legal. E para você, Marissa, assim, teve algum dos conselhos? Qual o conselho de Paulo que mais assim te tocou? A gente se aprofundar na palavra, estudar. E também sobre aquilo que a gente falou, né? Sobre até o que você compartilhou o testemunho, ele fala muito bem disso também. Ele fala: investe no seu ministério, mas estude também. Então, acho que é um conselho muito bom, porque ou a gente estuda demais, ou a gente, às vezes, não estou falando que, tipo assim, é ruim a gente servir demais. Mas, assim, ter o equilíbrio, a moderação. E ele fala muito sobre isso também. Então, assim, é servir a Deus, é estudar, é ser moderado, é ter um equilíbrio. Eu creio que o Espírito Santo, ele é uma pessoa equilibrada. Então, quando somos, né, direcionados pelo Espírito Santo, nós também começamos a ser pessoas equilibradas, moderadas em todas as áreas da nossa vida. Com certeza, e encarar a nossa vivência também como serviço a Deus, né? E aí eu percebo um pouco uma falta de referência para os adolescentes, né, para quem é juvenil. Eu percebo, por exemplo, né, pensando na nossa vivência enquanto igreja metodista, que a gente tem uma grande atuação dos nossos juvenis, né, de quem é adolescente na nossa igreja, na parte relacionada às artes, né, a música, a dança, enfim. E nem todo mundo tem essa vocação. E eu percebo que talvez faltam outras pessoas como referências para que os juvenis entendam que existem também outras áreas e outras formas de servirem a Deus que não se limitar apenas a expressões artísticas, né? A participar do Ministério de Louvor, do Ministério de Dança, do Ministério de Teatro. O que vocês acham? Você acha que faz sentido isso que eu estou falando? Vocês já perceberam isso também ou não? Eu já percebi isso. Assim, quando quando eu entrei para a igreja metodista, né? Porque eu era de outra denominação. Quando eu entrei como juvenil. E aí eu lembro que, nossa, eu fiquei encantada, eu queria participar de todos os ministérios. E aí eu entrei em todos. Só que eu me encontrei em um. E aí, eu amo o que eu faço, mas
eu vejo que há pessoas que, ao entrar na igreja, elas querem fazer parte daquilo. E quando não se encontra nenhum desses ministérios, elas se frustram. Nossa, então Deus não quer me usar. Eu não tenho um papel relevante aqui na igreja. E pelo contrário, a gente é um corpo. Então, o que eu não tenho, você tem. O meu chamado, ele não é competitivo ao seu, mas ele é complementar. Então, assim, talvez o seu chamado seja para as ruas, sabe? Seja para pregar nas ruas, talvez seu chamado seja para ir a um asilo. Tem um exemplo na minha igreja, o menino toca bateria muito bem, só que o chamado dele não é aquilo. Ele foi chamado para ser pastor. Então, tipo assim, um ministério não quer dizer que é seu chamado. Aquilo ali é um dom que Deus te deu. E sim, há pessoas que elas vão viver daquilo como ministério? Sim. Mas não fica frustrado por aquilo por você não ter nenhum daqueles, ou só ter um, ou sei lá. Mas assim, não fica frustrado por isso. Mas busque de Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? Se isso daqui não é o que eu me encontrei, o que o Senhor tem para mim, sabe? Aonde o Senhor quer me levar? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? E não ficar frustrado, não. Cada um tem seu lugar, nós somos um corpo. Não se sinta menos por isso, mas somos todos iguais, só que com chamados e funções diferentes nesse corpo. Meninas, agradeci demais essa conversa. Eu saio daqui com muitos aprendizados, muitos insights a partir do que a gente conversou. Eu queria dar a oportunidade para vocês se despedirem, né? Estou muito feliz, né, por ter participado disso. Também saio com muitos ensinamentos. E o que eu posso falar, assim, para finalizar, é que a gente possa sempre se instruir na palavra de Deus e seguir os conselhos de Paulo. E é isso, estou muito honrada de estar fazendo parte desse projeto lindo, que eu estou muito feliz e estou muito empolgada para ler, para poder compartilhar para muitas pessoas também. Foi uma honra participar desse projeto, que Deus abençoe a cada um, que a gente possa aprender cada vez mais nessa sequência de aprendizado, né? Então, eu desejo a todos um excelente dia abençoado. E é isso. Lembrando, pessoal, a gente tem outros 8 episódios atrás desse que a gente está conversando agora e muita mais coisa pela frente. Então, você é o nosso convidado para continuar fazendo parte dessa conversa e dessa jornada de conhecimento que nós estamos promovendo aqui. Você pode se aprofundar em todos os assuntos que nós estamos conversando com a nossa revista. Essa revista está disponível no formato digital e no formato físico também. Você pode levar esse material para estudar com a sua classe de escola dominical, no seu grupo de discipulado, grupo de estudo, e crescer mais no entendimento sobre o que é maturidade, quais são as marcas de uma igreja madura e como nós experimentamos a maturidade nos nossos relacionamentos. Muito obrigado se você nos acompanhou até aqui. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe esse podcast caso você esteja nos escutando. Eu espero você aqui no nosso próximo encontro. Até mais.